Barba, cabelo e bigode. Brincadeiras à parte, vamos falar aqui de barba e bigode, porque é um tópico aí sensível que costuma dar muita discussão e dúvidas também para quem trabalha em serviço de alimentação, para quem é consultor e também não sabe como agir muitas vezes nesse sentido, né? Primeiro vamos entender o que as legislações dizem pra gente, tá? Então, na 216, né, que é uma legislação federal, ela diz que barba não pode, não é permitido. Não menciona nada de bigode. Então, tem muitas coisas aqui que a gente vai da interpretação também. Então, ela é clara e transparente, dizendo barba não é permitido, beleza? Não fala nada de bigode. Eu vou falar de duas legislações de São Paulo. Tem a CVS 5, que é do estado de São Paulo, e lá ela fala o quê? Barba e bigode aparados diariamente. É isso que ela fala dessa parte. Temos a portaria 2619 da cidade de São Paulo. Fala barba e bigode aparados com uso de protetor descartável que deve ser trocado de tempos em tempos. Então tem aquele como se fosse uma touca de barba, né, de boca, uma máscara também bem fechada, tá? E aí a gente tem também, eu coloquei aqui, anotei para não esquecer direitinho, né? A Invisa 2 do Rio de Janeiro fala que barba e bigode devem ser raspados ou protegidos, tá? E aí tem um detalhe, comércio de aves, pescados, suínos, pequenos animais de abates, não pode usar bigode, tem barba, tá? Então tem essa diferenciação para o comércio também, ali para o tipo de comércio. Então, no geral, a gente tem essas informações. Pode ter algumas outras legislações municipais também pelo Brasil, de outros lugares, mas nós temos essas aqui que são bem fortes e muitas vezes as pessoas usam a de São Paulo e em outros estados, porque ela tem uma parte mais completa, como referência técnica, tá? E aí, então, vamos lá. A 216, que é federal e vale para todo mundo, fala que que barba não pode. Mas aí, a 2619 da cidade de São Paulo, a CVS 5 e também a do Rio diz que pode ser aparado ou com proteção, né? Em teoria, uma municipal e uma estadual não podia ser diferente da federal, mas é isso que a gente tem hoje, tá? E aí a 216 ela não fala de bigode, né? Mas eu particularmente, eu entendo que bigode é um pedaço da barba, né? Eu não vejo grandes diferenciações, né, na definição em si, é só o formato, mas são pelos na face, né? E esse bigode pode ser também de tamanhos variados, então pode ter algum tipo de risco. Então, primeiro, para a gente entender o porquê dessas proibições, desses cuidados, é justamente para diminuir o risco de problemas de cair um pelo nos alimentos durante a manipulação, tá? Ah, mas o meu não cai. Ah, mas o fulano tem bigode há 400 anos. Isso daqui, gente, é realmente da sociedade, né? A legislação ela não traz nenhuma exceção, é isso que nós temos que nos ater. Ela não fala, olha, se o bigode tiver mais de 30 anos, ele pode ficar de bigode. Se o bigode dele for pequeno, pode. Se for um cavanhaque, ele não dá diferenciação. Ele fala barba, bigode, ponto. Aparado, também é um pouco subjetivo. Posso ter uma barba enorme e estar super bem aparada. Então, é relativo. O que a gente tem que enxergar, entender e não se fazer de bobo, né? É ver o risco de fato que ele tem. Se tem um tamanho de barba... Na verdade, todo tipo pode realmente ser um risco, né? Então, eu particularmente trabalho o seguinte, com protetor, tá? E aí isso aqui tem que ser levado em conta e levado para o responsável do estabelecimento, que vai ter que ter um protetor que vai ter que trocar várias vezes ao dia, porque senão a gente coloca outro risco. Ficar o dia inteiro com aquilo fechado pode gerar outro tipo de contaminação, abafado, saliva, a pessoa toca, mexe, então vai ter que ter um custo em relação a esse tipo de descartável, né, específico, tem alguns meios específicos. Então, é o jeito que cada consultor vai trabalhar naquele lugar. O que a gente tem de base de legislação é isso que a gente falou aqui. O que vai fazer daí para frente é você, como profissional técnico, que vai avaliar e vai, entre aspas, autorizar ou não diante da sua responsabilidade. Eu, particularmente, peço para ou tirar, deixar muito aparado diariamente, ou quando a pessoa não quer tirar, usar o protetor. É só assim que eu, como profissional técnico, posso garantir alguma coisa ali em relação à segurança dos alimentos, né, dessa parte de barba e bigode. Não tem como eu falar, tá bom, você está falando que não cai, vou deixar na sua mão. Eu tenho que fazer minha parte técnica, tá? Sentar para conversar com o estabelecimento, esse estabelecimento, o estabelecimento não liga, vai correr esse risco. Mas você passou a orientação correta? Não adianta pedir que eles não tirem. Você passou, foi passado, foi treinado, foi solicitado, foi exigido, foi dado condições, né? Foram dadas as condições em relação à proteção, como é que é isso?
tá? Mesma coisa em relação, vou aproveitar para falar que eu ia falar só de barba e bigode, mas vamos falar de cabelo. Nas legislações também fala o seguinte, que o cabelo tem que estar bem protegido. Ah, precisa ser touca, pode ser boné, pode ser uma boina, pode ser qualquer coisa que você garanta que vai ficar o cabelo 100% protegido. O boné, ele protege? Não protege. Você fica com o cabelo sobrando embaixo de um boné, né? Então, tem que usar uma touca com boné. Enfim, o que tem que observar? Está protegido 100% do cabelo para que não caia, para que não tenha esse risco? Ah, tá, não tem como cair. Beleza, pode ser qualquer coisa que você utilize para isso, tá? Não tem problema. E também vamos aproveitar para falar de unhas. Mulherada principalmente, mas não só. Tem homem que faz a unha também, passa base para fortalecer, para deixar a mão bonita também. Mas as legislações também não existe nenhum tipo de exceção para o uso de unhas. E agora a gente tem uma par de tipo de unha gel, tem um monte aí, né, disponível. Nenhuma delas pode, tá? Então as unhas devem ser curtas, limpas, né, bem curtas e limpas, sem esmalte e sem base. Não importa a cor, não tem exceção. Mais uma vez, a legislação não fala, não dá nenhum tipo de exceção dizendo, de cor clara pode, perto do Natal pode, no Dia das Mães, não tem exceção. A gente tem que trabalhar com a regra, tá? Então, é isso que a gente tem que se ater e a orientação que nós temos que passar. Não tem também, se a pessoa usa luvas, não está dizendo na legislação, se usa luvas pode usar esmalte, tá? É bem claro e direto, a legislação diz dessa forma e ela é muito, se pudesse, ela estaria dizendo, tá? A gente fala que a legislação ela é positiva, então o que pode ser feito, está dito. O que não está escrito lá, que pode, não pode. E aí também, por fim, vem a famosa pergunta, mas eu só trabalho no estoque, eu só sou garçom, eu só sou garçonete, não posso usar um esmalte curto. A legislação também não tem esse tipo de exceção. Ela fala que todo manipulador de alimentos deve seguir essas normas. E aí ela traz uma definição, é aí que entra o esquema. Ela traz a definição do que é um manipulador de alimentos. O que é um manipulador de alimentos? Pela palavra, parece só que quem toca no alimento é um manipulador. Mas, por definição, o manipulador de alimentos é qualquer pessoa que tenha contato direto ou indireto com um alimento. Então, um garçom, ele não faz a preparação, mas ele leva até a mesa. Então, ele tem um contato indireto com o alimento. Então, ele também se enquadra nessas normas, tá? Então, eu interpreto dessa forma, as principais colegas com quais eu converso e conversei durante todo esse tempo também interpretam dessa forma. Então, é importante que você, consultor de alimentos, esteja ciente também dessa parte de definições para entender quem é e também para passar a orientação correta. Mas aí tudo que vier de extra, tudo que vier de exceção, aí é com você, com o estabelecimento, sua conta e risco, tá? Então, fiquem atentos a isso, leia direitinho para interpretar e para entender os porquês também, para passar para a equipe, né? Por que não pode uma barba? Por que não pode um esmalte? Tudo isso deve ser passado de forma bem objetiva para a equipe, porque dependendo da forma que o consultor chega, fala e orienta, parece que é uma coisa muito pessoal nossa, muito particular nossa, que está impondo aquilo no lugar, porque você é uma chata e não quer que isso aconteça. Mas tudo tem que ter uma justificativa e tem uma justificativa, isso deve ser bem claro para você, para que você consiga transmitir isso para a equipe, em exemplos, em treinamentos, em casos aí que você já tenha vivido, em situações que tenha pego em notícias, tá? Tudo isso é muito válido, a gente tem que trazer para a realidade daqueles funcionários daquele local, para que consiga visualizar na prática e não pareça realmente uma chatice pessoal, que não é. As coisas que nós colocamos em prática são baseadas em alguma coisa, no caso uma coisa seria a legislação mesmo, tá certo? Qualquer dúvida que você tenha no seu município, no seu estado, no seu município, né, principalmente, que você vai na Visa local e pode ir lá conversar com um fiscal, ver qual orientação eles podem te dar também em relação a isso. Às vezes eles têm uma abordagem diferente, às vezes ajudam você a pensar numa situação. E eu acho difícil algum município que tenha uma lei permitindo o uso de bigode, permitindo o uso de esmalte, não vai ter. Mas você pode se informar se tem algo específico daquela região, da sua cidade, e conhecendo e conversando com os fiscais também da vigilância local, tá certo? E é isso. Não fiquem bravos, né, comigo. Se você não é consultor de alimentos, está aqui assistindo esse vídeo, não é uma coisa da nossa cabeça. Realmente seguimos normas e tem o objetivo final de proteger os alimentos e proteger os consumidores e também proteger a gente de qualquer problema aí quem é um manipulador de alimentos, tá certo?
Se você tem alguma dúvida, comentário, coloca aqui embaixo. Curta o vídeo, se inscreva no canal. A gente se vê na próxima.